Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, acesse o nosso e-mail e participe visãoemdebate@ig.com.br. O nosso programa agora está na internet. Acesse o nosso site www.sindimetal.org.br. Assista esse e outros programas da nossa grade. O programa Visão Trabalhista em Debate é uma produção e uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, 3651-7200. Ligue, se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O tema do nosso programa de hoje é um tema bastante pertinente, sendo discutido aí nas bases de toda a sociedade. O tema é redução da jornada de trabalho para 40 horas. Trouxemos aqui uma especialista, uma doutora no assunto. Ana Cláudia Moreira Cardoso, ela é doutora socióloga, defendeu tese em Sociologia do Trabalho pela USP São Paulo e Paris 8. Também é defendeu seu mestrado em Ciência da Política pela USP São Paulo e Técnica do DIESE. Estamos recebendo, então, a doutora Ana Cláudia Moreira Cardoso. Doutora, seja bem-vinda aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês. Será um prazer estar aqui conversando sobre esse tema tão importante para a ação sindical. Perfeito. A redução da jornada de trabalho para 40 horas, doutora, semanais, significa, na sua opinião, a democracia? Sem dúvida nenhuma. Se a gente tem democracia como participação dos atores sociais, como um dos elementos, a gente pode pensar justamente a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, né? Porque o tempo todo a gente frisa que o tema da campanha é redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Então, a redução, ela possibilitaria, primeiro, que os trabalhadores tivessem mais tempo. E uma parte desse tempo deles, eles poderiam, inclusive, dedicar à ação sindical. Poderiam estar mais presentes no sindicato. Certo. E isso, sem dúvida nenhuma, tem a ver com a ampliação da democracia. Certo. Mas a gente pensa a democracia também como as pessoas poderem participar do ponto de vista econômico. Sim. A redução da jornada sem redução de salário também é um dos elementos que ajudam a construção da democracia no Brasil, né? Porque no Brasil a democracia é algo ainda recente, que está em construção. Então o movimento sindical tem muita pressão ainda para fazer, para que de fato a gente possa dizer que o Brasil é um país democrático. E a redução da jornada, com certeza, é um dos elementos para isso. E essa luta é histórica, né, doutora? Podemos dizer que já em 1886, 180 mil trabalhadores americanos saíram às ruas pedindo a redução de 16 para 8 horas. É um assunto histórico. Eu acho que a disputa pelo tempo é uma das reivindicações, uma das lutas mais duras que o movimento sindical tem desde o início da Revolução Industrial, né? Então, nós estamos falando de final de 1700, você já tinha essa disputa muito acirrada. Então, foram muitos movimentos, muitas lutas, muitas greves, infelizmente, muitas mortes, né? O 1º de maio, ele é justamente em função de uma das lutas. O 8 de março, que a gente comemora, né? O Dia da Mulher também. Sim. Foi uma luta em função, tendo como objetivo reduzir a jornada de trabalho. Então, é importante para os trabalhadores entenderem que essa luta, a gente pode dizer que ela é desde sempre e ela vai continuar para sempre, né? Então, mesmo que a gente conquiste, nesse momento, a redução da jornada, ela não acaba. O ano que vem, a gente teria que, de novo, estar pressionando pela redução da jornada, porque você tem um processo de inovação tecnológica, né, organizacional muito intenso. E esse processo, o que ele possibilita? Ele é bom, ninguém está dizendo que é uma coisa ruim, mas ele possibilita o quê? Que cada vez mais você precise de menos tempo para produzir o mesmo produto. Se eu preciso de menos tempo, para onde vai esse tempo, né? Esse tempo que é liberado. Infelizmente, muitas das vezes esse tempo se transforma em desemprego.
Então, como eu preciso de menos trabalhadores para produzir um mesmo produto, eu demito. Claro. E aí a nossa proposta é, não, eu vou usar isso para quê? Para poder reduzir a jornada de trabalho, para que eu possa, inclusive, incluir mais trabalhadores no mercado de trabalho. Então, é ótimo que tenha inovação, né? Em nenhum momento a proposta do movimento sindical é vamos parar de inovar de jeito nenhum. Então, a gente quer que continue o processo de inovação, mas nós temos que nos apropriar dos benefícios dessa inovação. E um dos benefícios é justamente a liberação do tempo. Agora, doutora, é uma pergunta que fica no ar dos telespectadores e que, antes que encerre esse primeiro bloco, como conseguir, a senhora já explanou bem essa pergunta, como reduzir a jornada de trabalho sem diminuir o salário mínimo? Os salários, no caso. Eu acho assim, não tem receitinha de bolo, né? Porque justamente por ser uma luta histórica, a cada momento essa luta ganha uma cara diferente, né? Porque a cada momento o movimento sindical tem que definir ações específicas, né? Então, essa campanha agora pela redução da jornada de trabalho, é importante frisar, ela começou em 2001. Né? Muitas pessoas não sabem, acham que a campanha começou o ano passado. Não foi. Né? Em 2001 a gente começou a discutir, a gente tinha criado um site chamado Tempo Livre. Depois, em 2003, as centrais sindicais se reuniram, a gente foi para o Fórum Social Mundial, a gente fez o debate no Rio Grande do Sul, foi para o Fórum Social Brasileiro em Minas, fizemos uma pauta, entregamos na Assembleia Legislativa, fizemos o abaixo-assinado em 2008. Então, assim, essa campanha, ela é longa, e ela é longa e difícil justamente porque tem uma resistência patronal muito forte pela redução da jornada de trabalho. É claro que o setor patronal ele resiste a vários benefícios, né? Então, se a gente lembra um pouco da nossa luta mais recente, foi justamente pelo aumento do salário mínimo. Isso. E qual era o discurso patronal na época, né? Que a gente estava pressionando para mudar o salário mínimo? Era que se aumentasse o salário mínimo, as empresas iriam quebrar. Se as empresas quebrassem, iria gerar mais desemprego. Então, esse foi o argumento usado por eles, né? o argumento patronal. E nós, do nosso lado, estávamos falando, não, o contrário. Se a gente aumenta o salário mínimo, a gente aumenta a renda do país, com isso a gente aumenta o consumo aumenta a produção e cria-se um ciclo virtuoso. Então, o que o movimento sindical tem que fazer para conquistar a redução da jornada de trabalho é o que ele já vem fazendo. Então, é uma ação de mão dupla, é a pressão no Congresso para que a legislação, né, seja aprovada e, ao mesmo tempo, incluir esse tema nas negociações coletivas. Perfeito. Estamos recebendo em nossos estúdios hoje a socióloga, defendeu tese em Sociologia do Trabalho pela USP de São Paulo e Paris 8, e também é mestrado em Ciência Política pela USP de São Paulo e Técnica do DIESE. A nossa convidada é a doutora Ana Cláudia Moreira Cardoso. Está gostando do nosso programa? Então acesse o nosso e-mail e participe. visãoemdebate@ig.com.br.